Então, galera, olha só que coisa esquisita. Nesse vídeo aqui, o Gabriel Monteiro aqui tá na rua e o cara chama ele de arrombado. Olha só, olha o nível que eu vou ter que chegar para explicar isso para vocês. Aí o Gabriel Monteiro responde: o que tem a ver ter relação sexual com a bunda, né? Ele fala isso. Gente, a resposta do Gabriel Monteiro é pior do que o palavrão que o cara xingou. Porque o cara não chamou ele de arrombado, ele não foi homofóbico, simplesmente ele xingou um palavrão. Então o Gabriel Monteiro, ele não raciocina muitas vezes antes de falar as coisas, porque o assunto tinha nada a ver, ele reverteu a situação. Então eu acho que isso daí é um pouco de falta de equilíbrio, tá? Eu acho que um cara que tem a formação que você tem, o Gabriel Monteiro, precisa... Agora você tem uma... Agora você é um político, né? Você tem que se dar o respeito. Então, de um lado, se de um lado o povo não compreende certas coisas, não sabe debater ou não sabe argumentar, muitas vezes até você consegue falar coisas que calam a boca da pessoa, né? Como foi na questão do jovem que falou que ia te dar voz de prisão e você perguntou o artigo. É sua obrigação saber o artigo. Mas o jovem é um cidadão comum, ele nem sabe muitas vezes o que está falando aquilo, né? Esses argumentos até são bons de se ter, mas você precisa entender que há uma diferença muito grande entre a pessoa que estudou, que sabe, que tem noção das leis, e a pessoa comum, o cidadão comum que ainda vive do achismo, né? Então você tem que saber compreender isso. Se você quer ser um cara realmente de verdade, um cara que eu acho que Deus não dá sabedoria para qualquer pessoa, tá? A pessoa pode ser muito inteligente em certas paradas e ela ser muito atrapalhada e não achar que é atrapalhado. O seu caso é esse, você não se acha atrapalhado. Mas se a gente for analisar todas as suas falas, cara, tem muita infantilidade no que você faz. Primeiro você discutir no meio da rua, numa multidão que muitas vezes está ali no calor do momento. Não vai sair coisas boas, até porque as pessoas vão responder coisas precipitadas, às vezes carregado de veneno, carregado de ódio. Você não se responde nada precipitadamente, porque você não tem tempo de pensar, né? Você não tem tempo de analisar, de calcular. Eu nunca vi ninguém discutir, ninguém que está nervoso, discutir e ficar dentro do seu normal. É muito raro isso, uma pessoa discutir e não perder a razão. Então, teve até uma maluca aí que outra vez discutiu, falou um monte de besteira, depois ela disse que era psicóloga. Pô, é uma piada preparada para o oponente isso. A pessoa fala um monte de besteira racista, um monte de coisa, depois ela diz que é psicóloga. Imagina se o psicólogo tá daquele jeito, imagina o estado do louco que essa mulher atende. Acho que ela tá pegando as pessoas boas e transformando em maluco, né? Tá ajudando o manicômio a encher. Então, essa virada que você às vezes dá nas suas respostas, sem pensar, fica pior, fica mais feio, porque você é um cara que tem estudo, se eu não me engano você é advogado, você é um cara que passou para a polícia militar, tem que ter um conhecimento para isso. A sua virada chega a ser pior pela sua capacidade educacional, né? Do que uma pessoa comum que às vezes não teve, às vezes está cursando ainda o segundo grau, o primeiro grau, ou não tem a noção às vezes do que está falando, está na sua adolescência, né? Que é aquela fase de falar o que quer, que acha que é certo, que vem na cabeça, sem calcular, né? A fase do achismo. Então a sua resposta chega a ser pior, porque você transformou um palavrão em um ato homofóbico. Isso é muito feio. Eu não vou nem botar aqui, porque esse diálogo não condiz com a maneira de que eu costumo fazer os meus vídeos, né? Com a maneira com que eu costumo fazer os meus vídeos. Eu acho que um cara que, para ter um diálogo com alguém, ele precisa realmente saber, ele precisa saber do que se está falando, não só saber, mas ter a proeza, ter a hombridade de compreender a outra parte, compreender quais os motivos que aquela outra parte não entende sobre o assunto, né?
Então, as pessoas já vêm com uma questão ideológica. Você é apoiador de Bolsonaro, Gabriel Monteiro, né? E muita gente não gosta do Bolsonaro. Tem muita gente que gosta, mas muita gente não gosta. Tem muita gente que desgostou do Bolsonaro. Olha a diferença. Eu sou cirista. Se você perguntar quantas pessoas deixaram de seguir o Ciro Gomes, você vai ver que são poucas pessoas em relação, se comparado com a massa de pessoas que já não quer mais saber de Bolsonaro. O nível de rejeição. Então as pessoas que seguem o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é um conjunto de valores. Eu não estou aqui fazendo propaganda, até estou fazendo uma propaganda, né? Vendendo o peixe do Ciro aqui. O Ciro é um cara eloquente, ele é um Enéas contemporâneo. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que fala de economia, um cara que ele estudou em Harvard, é um cara que é professor de Direito Constitucional, que não é pouca coisa ser um professor de Direito Constitucional, entende do que fala. Não é um capitão expulso do exército aí que maquinaram uma aposentadoria. Não é um cara que a Polícia Federal comprovou bomba que ia ser colocada no Guandu. Não é esse tipo de pessoa. Um cara que mamava o auxílio moradia e que votou contra a PEC das domésticas lá atrás, o direito das empregadas domésticas. Não é esse tipo de pessoa, né? O Ciro não, é um cara que foi ministro, um cara que tem uma bagagem. Ultimamente eu falei uma coisa interessante, que o povo brasileiro parece que recebeu um boi para fazer um churrasco, e eles preferiram pegar as fezes do boi e fazer o churrasco e deixar o boi de lado. Isso comparando a escolha entre Bolsonaro e Ciro Gomes. Então, esse povo tem muito que aprender. Se há um idiota no poder é porque os que o elegeram estão bem representados. Estamos ferrados.